John Ronald Reuel Tolkien, mundialmente conhecido como J.R.R. Tolkien, foi um escritor, filólogo e professor universitário britânico que deixou um legado imensurável na literatura mundial, sendo considerado o pai da literatura fantástica moderna e criador do universo de Senhor dos Anéis. Nesse vídeo você saberá mais sobre a vida pessoal e profissional desse gênio do século XX. A infância e a adolescência de Tolkien foram períodos cruciais, marcados por perdas familiares, uma profunda conexão com a natureza e o despertar de seu fascínio pela linguagem e mitologia, que moldaram o futuro criador da Terra-média. John Ronald Reuel Tolkien nasceu em 3 de janeiro de 1892, em Bloemfontein, na então República do Estado Livre de Orange, atual África do Sul, onde seu pai, Arthur Tolkien, trabalhava como gerente de banco. Aos 3 anos, em 1895, Tolkien viajou com sua mãe, Mabel, e seu irmão, Hilary, para a Inglaterra para uma visita de férias. Seu pai faleceu subitamente na África do Sul em 1896, vítima de febre reumática, antes que pudesse se juntar à família. Mabel decidiu não retornar e se mudou com os filhos para a zona rural de Sarelhole. Tolkien descreveu os anos em Sarelhole como os mais felizes de sua infância. A vida em contato com bosques, campos e árvores, e até um moinho e uma fazenda chamada Bag End, que inspirou o nome de Bolsão, despertou sua intensa atração pela natureza, um elemento central em suas obras. Em 1904, Mabel Tolkien faleceu de diabetes, uma doença então incurável. Ela havia se convertido ao catolicismo, o que causou um rompimento financeiro e social com sua família, de origem batista. Tolkien manteve-se um católico fervoroso por toda a vida, e considerava sua mãe uma mártir por sua fé. Após a morte de Mabel, Tolkien e seu irmão ficaram sob os cuidados do padre Francis Xavier Morgan, um sacerdote católico do Oratório de Birmingham. O padre Morgan foi uma figura paterna e crucial em sua formação, garantindo que ele e o irmão tivessem uma educação de qualidade. Desde muito jovem, Tolkien demonstrou um talento extraordinário para línguas. Ele era fascinado pelo estudo de filologia, a história e o desenvolvimento das línguas, e começou a inventar seus próprios idiomas ainda na adolescência. Suas primeiras criações linguísticas, como o Nafarin e o Nevush, foram o prelúdio das línguas élficas complexas da Terra-média. Tolkien estudou na King Edward's School em Birmingham e na St. Philip's School. Durante esse período, formou um grupo de amigos chamado Theia Club and Barrovian Society. O grupo era um círculo literário informal que se reunia para discutir poesia e literatura, e prometeu que cada um faria a sua parte para deixar o mundo melhor com suas vidas e obras. Essa fraternidade inspiraria a união da Sociedade do Anel. Aos 16 anos, ele conheceu Edith Bratt, 3 anos mais velha. O romance foi desaprovado pelo padre Morgan, que o proibiu de se encontrar ou se corresponder com Edith até completar 21 anos, para que pudesse se concentrar nos estudos. Tolkien obedeceu ao tutor. Exatamente no dia em que completou 21 anos, em 1913, Tolkien escreveu para Edith, pedindo-a em casamento. Eles se casaram em 1916. Em 1911, ele ingressou na Exeter College, da Universidade de Oxford. Inicialmente estudou clássicos, língua e literatura grega e latina, mas rapidamente mudou seu foco para língua inglesa e literatura, com ênfase em filologia e línguas antigas, como o anglo-saxão. Sua paixão acadêmica por mitos e linguística forneceu os alicerces intelectuais para a construção do seu Legendarium. A fase inicial da carreira adulta de Tolkien foi um período de transição intenso, marcado pela formatura em Oxford, o serviço militar na Primeira Guerra Mundial, e o início de sua brilhante carreira acadêmica como filólogo, que, paralelamente, lançou as bases para a criação da Terra-média. Tolkien formou-se em língua e literatura inglesa pela Universidade de Oxford em 1915, obtendo honras de primeira classe, um feito notável na época. Em março de 1916, ele se casou com seu amor de juventude, Edith Bratt. A união deles seria uma fonte de grande felicidade e inspiração. Apesar de ter adiado o alistamento para completar seus estudos, a eclosão da Primeira Guerra Mundial teve um impacto profundo e sombrio em sua vida. Em 1916, Tolkien foi comissionado como segundo-tenente no 11º Batalhão dos Fuzileiros de Lancashire. Ele participou ativamente da brutal Batalha do Somme na Frente Ocidental, uma das mais sangrentas da história. Durante a guerra, ele perdeu quase todos os seus amigos mais próximos do grupo literário Theia Club and Barrovian Society,
o que o afetou profundamente e reforçou os temas de perda, sacrifício e companheirismo em suas obras futuras. Em outubro de 1916, ele contraiu a febre das trincheiras, uma doença bacteriana comum nas condições insalubres dos frontes, o que o levou a ser evacuado para a Inglaterra, salvando-o de um destino provável de morte nas trincheiras. Enquanto se recuperava da doença e servia em funções de guarnição na Inglaterra, Tolkien começou a escrever ativamente as histórias do que viria a ser o seu Legendarium, a coleção de mitos de seu mundo. Em 1917, ele começou a escrever os Contos Perdidos, que mais tarde se tornariam o Silmarillion. Seu objetivo era criar uma mitologia para a Inglaterra que ele sentia que não possuía. O horror da guerra, e as paisagens devastadas, serviram como inspiração para locais sombrios da Terra-média, como o Pântano dos Mortos e Mordor. Após o fim da guerra, seu primeiro trabalho civil foi como lexicógrafo assistente no projeto do Oxford English Dictionary, OED, onde trabalhou na etimologia de palavras de origem germânica. Em 1920, ele se tornou professor assistente em língua inglesa na Universidade de Leeds. Lá, ele coeditou uma edição influente de Saint Gawain e o Cavaleiro Verde, consolidando sua reputação como um respeitado filólogo medievalista. Aos 33 anos, ele alcançou um grande sucesso acadêmico ao ser eleito professor de anglo-saxão na Universidade de Oxford. O retorno a Oxford marcou o início de sua longa e distinta carreira como professor e pesquisador, permitindo-lhe um ambiente estável e intelectualmente rico onde ele finalmente escreveria O Hobbit e O Senhor dos Anéis. O início de Tolkien como escritor de fantasia publicado está intrinsecamente ligado ao seu sucesso inesperado com O Hobbit, um livro que ele originalmente escreveu para os seus filhos. A ideia para O Hobbit surgiu de uma forma quase casual no início da década de 1930, enquanto Tolkien era professor de anglo-saxão em Oxford. A lenda conta que Tolkien estava corrigindo provas de exames quando encontrou uma folha em branco. De repente, uma frase lhe veio à mente e ele a escreveu: "Numa toca no chão vivia um hobbit." Essa linha inicial o intrigou. Ele não sabia o que era um hobbit, mas sentiu-se compelido a descobrir. A partir daí, ele começou a desenvolver a história de Bilbo Bolseiro e sua aventura, muitas vezes inventando as partes enquanto contava a história para os seus próprios filhos. O Hobbit não foi originalmente concebido para ser publicado. No entanto, por acaso, o manuscrito acabou nas mãos da editora George Allen Unwin, uma ex-aluna de Tolkien, que trabalhava na editora, recomendou o manuscrito a Sir Stanley Unwin. Unwin pediu ao seu filho de 10 anos, Rainer Unwin, que lesse o livro e escrevesse uma resenha. O feedback positivo do menino, que disse que o livro era bom e que agradaria a todas as crianças de 5 a 9 anos, convenceu o editor. O livro foi publicado em setembro de 1937 e foi um sucesso imediato, tanto de crítica quanto de público. O sucesso do livro o estabeleceu como uma nova voz na literatura infantil e de fantasia. É importante notar que O Hobbit se passa na Terceira Era da Terra-média, o mesmo mundo de O Senhor dos Anéis, mas foi escrito com um tom muito mais leve e infantil. Embora seja uma aventura direta, Tolkien incluiu, de forma discreta, elementos do seu Legendarium, a mitologia que ele vinha construindo desde a Primeira Guerra Mundial, que mais tarde seria publicada em O Silmarillion. O elemento central que ligaria o livro à sua obra-prima épica é o objeto que Bilbo encontra na caverna de Gollum, o Anel. Na primeira edição, era apenas um anel mágico que tornava o usuário invisível. No entanto, quando a editora pediu uma sequência devido ao sucesso, Tolkien revisou o conceito do anel, para dar-lhe um contexto mais sombrio e central, e começou a escrever a continuação, que se transformou na complexa e grandiosa saga O Senhor dos Anéis. O sucesso de O Hobbit foi, portanto, o catalisador que forçou Tolkien a conectar sua paixão acadêmica por mitos e linguagens, com sua veia de contador de histórias para crianças, dando origem à moderna literatura de fantasia. O Senhor dos Anéis é a obra mais célebre de Tolkien e uma das mais importantes de toda a literatura mundial. Inicialmente concebida como uma continuação de O Hobbit, a história evoluiu para uma épica vasta, complexa e profunda mitologia, levando 12 anos para ser escrita. Embora seja frequentemente referida como uma trilogia, Tolkien a via como um único romance épico dividido em 6 livros. Por razões editoriais e econômicas, foi publicado em 3 volumes ao longo de 2 anos: A Sociedade do Anel, em 1954. As Duas Torres, de 1954. O Retorno do Rei, de 1955.
A narrativa é ambientada na Terceira Era da Terra-média e é complementada por extensos apêndices que detalham a história, as línguas, as genealogias e os calendários do seu mundo ficcional. O anel apresentado nas obras não é apenas uma arma, é a manifestação da vontade de poder. Ele corrompe quase todos que o tocam, destacando que o poder absoluto não pode ser usado nem mesmo para fins bons, pois inevitavelmente deturpa seu portador, um tema que reflete as preocupações de Tolkien com o industrialismo e a guerra moderna. O fato de o anel ser confiado a um pequeno e humilde hobbit, uma criatura despretensiosa, resistente ao poder, enfatiza a ideia de que a verdadeira força e heroísmo se encontram na humildade, na esperança e na fidelidade, especialmente a amizade entre Frodo e Sam, e não na grandiosidade militar. Tolkien casou-se com Edith Bratt em 1916. Edith foi seu primeiro e único amor, e a relação deles é frequentemente citada como um dos pilares de sua vida. A lenda de Beren e Lúthien, uma das histórias de amor centrais de O Silmarillion e uma das favoritas de Tolkien, foi inspirada em Edith. Ele viu Edith dançando em um prado florido, uma cena que ele mais tarde recriou para Lúthien, e o casal, inclusive, está enterrado sob lápides que levam os nomes de Beren e Lúthien. O casal teve 4 filhos: John Francis Hewell, Michael Hilary Hewell, Christopher John Hewell, que se tornaria o grande editor do trabalho póstumo de seu pai, e Priscilla Anne Hewell. Tolkien era um pai carinhoso e criativo, e O Hobbit começou como uma história que ele lhes contava. Grande parte de sua vida adulta foi passada na Universidade de Oxford, onde ele era um professor respeitado e conhecido por seu brilhantismo no estudo de línguas antigas e medievais, como anglo-saxão e gótico. Seu amor pela filologia, o estudo da linguagem em textos históricos, é a principal força motriz por trás da criação das línguas élficas. Tolkien era um membro proeminente do grupo literário informal conhecido como The Inklings. Seu amigo mais próximo no grupo era o também escritor C.S. Lewis, de As Crônicas de Nárnia. Eles se reuniam em pubs locais, como The Eagle and Child, para ler e criticar as obras uns dos outros. A amizade deles foi uma fonte de grande estímulo intelectual. Tolkien tinha uma forte aversão à modernidade, ao industrialismo e ao rápido desenvolvimento urbano, preferindo a vida no campo e a simplicidade. Esse sentimento se manifesta em O Senhor dos Anéis através do idílio rural do condado e da destruição causada pela ganância industrial de Saruman. Era conhecido por ser um homem de hábitos, fumando cachimbo e desfrutando de uma vida pacata e acadêmica. Tolkien insistiu veementemente que suas obras não eram alegorias diretas da Segunda Guerra Mundial ou de qualquer outro evento histórico. Ele acreditava que as histórias deveriam ser subcriações do autor, construção de um mundo secundário, e não veículos para mensagens específicas, embora reconhecesse que a experiência humana e moral inevitavelmente molda qualquer narrativa. Após a publicação de O Senhor dos Anéis, Tolkien aposentou-se de sua cátedra em Oxford em 1959. A popularidade de sua obra explodiu, especialmente nos Estados Unidos, na década de 1960. Embora o sucesso repentino de sua fantasia lhe tenha trazido atenção e riqueza, ele frequentemente se sentia desconfortável com o culto à personalidade e a comercialização que se seguiram. Em 1972, ele recebeu uma alta honraria real. Foi nomeado Comendador da Ordem do Império Britânico pela Rainha Elizabeth II. O golpe mais significativo em seus anos finais foi a perda de sua esposa e musa. Edith Bratt Tolkien faleceu em 29 de novembro de 1971, aos 82 anos, em Bournemouth, após mais de 55 anos de casamento. A perda afetou profundamente Tolkien. No túmulo que ele compartilharia com ela no cemitério de Wolvercote, em Oxford, ele mandou gravar sob o nome dela a palavra Lúthien. Lúthien Tinúvel é a princesa élfica imortal de O Silmarillion que renuncia à imortalidade por amor ao mortal Beren, uma história de amor que foi inspirada diretamente em Edith. Tolkien faleceu menos de 2 anos depois de Edith, em 2 de setembro de 1973, aos 81 anos, em Bournemouth. Ele foi enterrado ao lado de sua esposa no mesmo túmulo, onde sob seu próprio nome foi gravada a palavra Beren. Assim, o casal que se uniu contra todas as probabilidades na juventude descansou sob os nomes de seus heróis literários mais amados. Tolkien deixou para trás uma vasta quantidade de manuscritos, notas e versões variadas de sua mitologia, especialmente seu trabalho de uma vida inteira, O Silmarillion. O legado editorial de Tolkien foi entregue ao seu terceiro filho, o acadêmico Christopher Tolkien, que se tornou o principal guardião e curador da obra de seu pai.
Graças ao trabalho meticuloso de Christopher, que levou décadas organizando e editando os textos fragmentados do pai, o mundo ganhou acesso a obras essenciais que aprofundam a Terra-média. O Silmarillion, publicado em 1977, o épico da criação do universo e das eras anteriores. Contos Inacabados, em 1980. Também foi lançado A História da Terra-média, uma extensa série de 12 volumes que detalha a evolução das lendas e línguas de Arda. O fim da vida de Tolkien marcou não o fim de sua criação, mas sim o início de sua descoberta completa pelo mundo, consolidada pelo trabalho incansável de seu filho.